Eu nasci num corpo tido como masculino, mas aquele corpo nunca foi masculino o suficiente, porque era sempre delatado. E no momento que eu me reconheço enquanto uma mulher trans, também tem toda aquela mesma sociedade que olhava pra mim e dizia: tu não é masculino o suficiente, tu não é homem o suficiente. Olha pra mim e diz: tu não é uma mulher suficiente, tu não é feminina o suficiente. Meu nome é Marci Vieira, esse é um nome que eu escolhi, não é um nome que foi me batizado, mas eu utilizei parte dele e tirei sobrenomes que não me eram interessantes. Sim. Eu sempre utilizava muito o outro sobrenome, que era da parte da família, que eu acabei cortando laços. E eu continuava usando aquele sobrenome e eu pensava, gente, eu me dou super bem com a minha mãe, por que eu não segui carregando o sobrenome dela? Então daí quando eu acabei fazendo essa escolha pelo meu nome social, eu falei, vem aqui, agora é você que segue. Então meu nome é Marcie ou Marci Vieira. A minha infância eu passei em Curitiba até os quase os 9 anos. Aí depois a gente retornou pra cá. Teve uma diferença de cultura muito grande. Aí que eu senti, tipo... Eu saí de lá estudando na segunda série e vindo pra cá indo pra terceira série. Lá na segunda série eu morava numa região bem de periferia, então era meio barra pesada. Tinha situações de violência, mas era qualquer tipo de violência, assim, não era uma coisa que eu pudesse... que eu fosse uma mira. Sim. E quando eu vim pra cá, era... Direcionou pra ti. Nossa, Caxias é difícil, né? extremamente machista e eu era extremamente delicada, educadinha, só que naquela época ainda sendo forçada a viver num papel da cisgeneridade, de um corpo de menino, a bicha da escola. E não era assim, tipo, a bicha da turma era da escola. Você resumia, eu era ponto de referência. Tá vendo aquela do lado? E daí voltou toda aquela paranoia e eu não conseguia me relacionar, nunca consegui me relacionar com colegas meninos, porque eu sempre tive essa relação de vão me violentar, vão me xingar, vão me humilhar, então perto dessas pessoas eu não sabia me relacionar. Todos aqueles palavrões maravilhosos e lindos, e que são sempre palavrões no feminino, a forma de diminuir e menosprezar é utilizando termos no feminino. E no final do ano, naquele ano, uma colega minha me avisou: eu acho que tu vai ter que sair mais cedo, porque eu ouvi um monte de meninos falando que na saída vão destacar ovo, mas assim, são todos os meninos. Deviam ser caixas e caixas de ovo que tacaram em mim. E eu fiquei ali parada, eles tacando o ovo, mas assim, o ódio que eles tacavam aquele ovo não era como se fosse só um ovo, era como se fosse... E aí eu me lembro que tacaram, foram embora, eu fiquei ali assim, tipo, como se tivessem jogado uma gosma em cima do meu corpo inteiro, porque era tudo tinha virado ovo. Aí chegou um atrasadão, olhou pra mim, aí eu pensei, bom, ele vai me ver nesse estado e não vai tacar, né? Daí eu ainda fiz assim pra ele, tipo, tu não precisa tacar esse ovo em mim, eu já tô completamente destruída. Depois ele foi e tacou em mim também, então... Eu me lembro que eu fui voltar a sentir prazer de estudar quando eu fui pra faculdade a primeira vez fazendo jornalismo. Aí que eu fui descobrir que dava pra ter amizades, que as pessoas não eram tudo que nem na escola. E nisso o teatro foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu não tinha um lugar assim pra me expressar, pra falar.
E no teatro, não que no teatro eu tivesse a minha voz, mas pelo menos eu podia brincar de outras realidades. Eu me lembro que uma vez eu tava conversando com uns colegas de turma, todo mundo fazia teatro na mesma turma. E daí umas colegas começaram a me dizer, ai, mas assim, naquele momento eu ainda não expressava a minha transgeneridade. E aí elas falavam, eu expressava em aula, mas não no ambiente social. E daí elas falaram, ai, tu é um ator, então tu tem que cuidar, porque todas as aulas tu só faz personagem feminino. Aí aquilo me deixou tão chateada. Aí o que eu fiz era, a partir daquele dia, elas não sabem, mas elas me ajudaram muito, porque a partir daquele dia eu cuidava para todas as aulas. Se eu ia fazer 3 exercícios de improviso, um eu fazia a mulher, personagem feminino, o outro personagem masculino, para mostrar que eu tinha versatilidade, e o outro eu fazia uma criança ou uma pessoa idosa. Então eu acabei me exercitando a partir, coisa que aquelas pessoas não faziam, porque elas sempre ficavam no próprio gênero delas. Eu tive todo um processo na infância e na adolescência, sendo bombardeada pela família, pela escola. Na minha infância e adolescente eu tive que fazer acompanhamento com psicóloga 2 vezes, porque imagina. Sim, era muita coisa. Eu gostava, não era pra eu me cuidar, era pra eu me adequar à sociedade. Só depois de muito tempo que eu fui perceber que o motivo pelo qual lá nos anos 90 eu fui parar numa psicóloga era como seria uma cura gay. Porque a minha mãe, ela continua sendo muito carinhosa, muito acolhedora. Ela não tinha problema. Eu me lembro que eu gostava de ficar no quarto dela ouvindo uma fita cassete da Tina Turner e dançando muito. Mas eu devia sem dançar, que era uma menina incrível. E ela achava bonito e às vezes ela queria inclusive mostrar para as amigas quando iam lá em casa. Dança para elas verem. Então ela não tinha problema com aquilo. Mas o resto da família inteira metralhava ela, porque como tu tá criando essa criança assim? E quando eu fui a primeira vez pra psicóloga, tinha sido me dito que eu tava indo porque eu não podia brincar de boneca, que aquilo era um problema tão absurdo, tão forte, que eu ia ter que aprender a ser um menino, e eu ia então para aquela psicóloga para aprender. Ali, não, tipo assim, acho que não foi por acaso que eu fui parar no teatro, porque eu tive que aprender desde muito cedo a criar uma outra persona para sobreviver. Eu só não queria que os outros sentissem desgosto de mim. Eu não queria ser um problema para minha mãe. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Eu me lembro que quando eu fiz o TCC na dança, eu não queria ser uma pessoa hipócrita que estivesse pesquisando sobre corpos trans, porque aquilo dizia muito sobre mim, mas eu ainda não vivia a minha transgeneridade socialmente. Ela era ainda muito escondida. E sempre quando eu ia do trabalho e voltava de noite, eu passava pelas meninas que ficavam ali na rua, sempre cumprimentava elas e tal. Aí um dia eu resolvi, eu vou parar para conversar com elas, trocar uma ideia. E aí, uma vez uma disse, não leva a mal, mas é que se tu fica aqui parado, conversando com a gente, com essas roupas masculinas, os carros não param, então, quem sabe um dia tu não vir aqui com uma roupa feminina, aí tu pode ficar conversando com a gente normal, que não vai dar nada. E um dia eu fiz isso, e foi muito louco.
Não foi nada demais, mas a primeira vez que eu me vesti de forma feminina e saí de casa é uma felicidade absurda. Só que eu já tinha uma certa noção das coisas, só que eu não queria atrelar essa felicidade a só vou poder sair e ser feliz assim de noite. Sim. Onde que essa história vai me levar? Eu quero fazer parte desse movimento que desconstrói os estereótipos de feminilidade, mas ao mesmo tempo tem um monte de estereótipo que me foi proibido que eu quero tanto eles. Eu tenho privilégios, porque eu tenho uma família que não me abandonou. A minha cor é muito clara. E isso não significa que eu ganhe algumas coisas, mas algumas coisas não são tiradas de mim. Que a história seria completamente diferente se eu fosse uma pessoa preta. O Brasil é o país que mais mata a população trans. Falta um recorte aí, que é a população trans negra. Em 2020, tiveram quase 180 assassinatos e são crimes de ódio, são corações arrancados, caras desfiguradas, genitálias arrancadas, ou seja, precisa apagar, dilacerar aquela existência, porque ela não pode existir. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive joy. Eu comecei um baita de um distúrbio alimentar nesse período, porque o meu corpo, quanto mais magro tivesse, menos registro feminino ele iria apresentar. E aí a minha voz começou a mudar, fez a mudança de registro, e a minha voz também me delatava muito naquela época. Então quando ela mudou, eu forçava a ponto de machucar, ficar com dor de garganta, para que ninguém fosse tirar sarro de mim. E aí um desses remédios que eu tomava, remédio, hormônio, era feito com testículo de boi. Tinha um gosto horrível. O meu cromossomo é XXY. Eu tenho um cromossomo X a mais. E isso gera a medicina vai chamar de um desnível, um problema, um defeito na minha produção hormonal. E que daí é outra coisa, não tem nada a ver com o meu gênero, que tem diversos homens casados com mulheres que vão querer engravidar essas mulheres e começam a descobrir que não conseguem, e daí vão descobrir que tem a mesma situação do meu corpo. Então isso não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexualidade. Comigo meio que se encaixou de forma interessante até. Não é algo que pra mim seja um problema. Por exemplo, eu sou estéril, infértil. Eu não posso ter filhos biológicos porque eu não tenho produção suficiente de testosterona a ponto de poder... Mas isso pra mim não é um problema, porque eu nunca pensei em ter filhos biológicos. Sim. Foi tomar o bloqueador de testosterona. Por mais que eu tivesse um nível baixo, bloquear ele mais. E aí é o que eu faço. E o livro na mão, assim, é outra coisa, você sabe? E esses são todos livros escritos por pessoas trans. Esse aqui é da Tiffany Odara, que ela é pedagoga, e aí é sobre a pedagogia da desobediência, travestilizando a educação, da Meg Hayara, é outra. E ela tem esses dois livros maravilhosos, Nem ao Centro, Nem à Margem, e O Diabo em Forma de Gente. Essa aqui é de uma psicóloga trans, crianças trans, aí ela fala sobre as infâncias trans. Moira, ela trabalha com literatura. Ela é travesti e doutora em letras. E ela também está nesse livro sobre vidas trans. Aqui é bem uma colaboração, problemas de gênero. Tem esse
onde eu comecei toda a minha revolução, ou Preciado. Quem não conhece precisa conhecer. Esse aqui é um livro de uma mãe que conta a história de uma criança intersexo. Infelizmente ele faleceu. E esse aqui que são as chaves maravilhosas da professora Dodi Leal. É uma professora trans também, da área do teatro. E o que a Atrevida fez? Ela transicionou o teatro. Teatra. Ai, maravilhosa! He's a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come Esses estudos de gênero, de sexualidade, até quando a gente vê a própria sigla da comunidade LGBTI+, ali naquele LGBTI+, tem categorias completamente diferentes. LGB é relacionado com orientação sexual, que é um campo de estudo, que em nada vai interferir com relações do T. O T sendo transgêneros, transexuais, travestis, que é identidade de gênero. Não tem nada a ver com orientação sexual. O T. Aí a gente tem o I de intersexo, que é uma outra diversidade do sexo biológico, que não tem nada a ver com orientação sexual e não tem nada a ver com identidade de gênero. E aí a gente vê essa legenda tudo junto, acha que está tudo fazendo parte da mesma questão. É uma questão da diversidade, é uma questão da diversidade das relações do corpo, mas cada uma é um campo completamente diferente. E que o que eu acho interessante quando eu estou, pelo menos, estudando e conversando, e quando fica claro, é entender que em nada orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico, em nada um tem interferência no outro. Não é porque eu nasci com o sexo biológico macho que a minha identidade de gênero vai ser homem e que a minha orientação sexual vai ser heterossexual, que eu vou gostar de mulheres. A gente tem uma sociedade que tenta orientar os corpos para seguir essa heteronormatividade, essa heterossexualidade compulsória, que é fazer com que os corpos sejam educados dessa forma. Orientação sexual tem várias, é um espectro absurdo, gigantesco: heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, assexual, demissexual. Quanto mais a gente for conhecendo a sexualidade humana, mais a gente vai encontrar várias outras diferenças e variações. E que bonito isso, que o ser humano é tão amplo, diferente e complexo, que é impossível todo mundo nascer e se encaixar só na mesma categoria. Isso é um absurdo. E a outra categoria é a da identidade de gênero. Cisgeneridade é a pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento. E transgeneridade, o prefixo trans é ir além, além de. Então é a pessoa que o seu gênero foi além do gênero atribuído ao nascimento. Eu, por exemplo, não me identifico com o gênero que foi me atribuído ao nascimento. E aí na transgeneridade, a palavra transgeneridade é como se fosse um guarda-chuva, mas nesse guarda-chuva vai ter principalmente as identidades trans, que seriam homens e mulheres transexuais. Tem as identidades travestis, que é uma identidade feminina, mas ela não se coloca dessa forma binária. Extremamente importante classificar. Travesti é uma identidade feminina, é a travesti. Não existe, jamais vai existir a palavra o travesti, o traveco. Pessoas que sentem a necessidade da cirurgia de redesignação do órgão genital é tido como se ela tivesse uma disforia de gênero, essa disforia sendo localizada no órgão genital. A disforia é uma sensação de que algo tanto não pertence ao teu corpo, que é muito complicado. E a disforia não necessariamente é uma sensação contínua.
Tem momentos que ela vem e bate em ti e é muito complicado de lidar com ela. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma... Quando tem momentos de disforia, minha disforia é muito mais localizada no nariz do que no meu pênis. Hoje, eu me vejo num processo tentando retomar um monte de coisa que eu não sabia como lidar ou como não havia nem condição de pensar nisso. Por isso que eu comentei antes que às vezes parece que eu tô vivendo a minha adolescência trans. Então tem essa coisa de redescobrir movimentos, roupa. Tipo assim, tudo isso é adereço, maquiagem, são só coisas que a gente coloca que não vai ficar aqui pra sempre, que eu posso retirar. Adoro um skincare quando eu vou dormir, cuido muito da minha pele, retiro, cuido, passo cremezinhos e etc. Mas isso é um ato de amor, de autocuidado que eu não tinha antes. Eu não sabia, eu não tinha nem por que cuidar do meu corpo, porque não era algo que eu sabia entender e não era algo que eu me identificava, que eu me representasse naquilo. Então eu não sabia o que era, por exemplo, autoestima. E essas coisas eu tô reconstruindo, descobrindo. Não tem como apagar o que eu vivi, eu acho que nem é interessante, nem quero, mas é um local leve agora. E eu percebi que antigamente, quando eu ia criar alguma coisa, era uma sensação de tensão, de desespero, se eu ia atingir a expectativa do outro ou não, porque a minha experiência de corpo foi sempre em relação à expectativa do outro. Eu não sei se todo mundo cria assim, com esse desapego, mas foi assim uma coisa tipo, me olhar e dizer, eu quero assistir de novo. Porque não significa que eu faço, que o que eu fiz eu acho que é maravilhoso. Mas é porque não tem a pretensão de ser maravilhoso. É só a minha expressão. Esse local hoje, ele é muito Libertador. Muito libertador. E o poeminha, ele é mais ou menos assim. Acho que eu vou falar olhando pra cá que a gente olha. A minha imagem travou. Quase caiu, tombou, mas não findou. Por um breve momento congelou. A minha imagem travou, quase caiu, tombou, mas não findou. Por um breve momento congelou. E hoje aqui eu tô. E o meu ser me mostrou que ele não se acuou, ele apenas se afetou. O outro achou que turvou só porque o meu corpo gritou. De repente eu vi que tudo girou. E agora, travesti eu sou. A minha imagem travou. Gostou? Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs